Bom dia, turma. Para a gente dar uma olhada nas coisas com uma visão diferente agora e ter um projeto como base, eu criei um projetinho aqui no GitHub. Vou deixar ele na descrição do vídeo. O que ele faz? Eu, no Snack Expo, posso copiar o link do GitHub como se eu fosse clonar e vir aqui, ó, e importar o GitHub do meu projeto. Tudo que eu tenho nesse projetinho aqui do React Native vai estar agora do meu projeto do Snack Expo. Professor, por que você fez esse projeto? Simples, esse aqui está funcionando como uma base para tudo. Ele já tem algumas bibliotecas importadas e algumas funções básicas que vocês estão acostumados a ver. Como por exemplo, aqui eu fiz uma mini calculadora. Aqui eu fiz um CRUDzinho básico para adicionar e remover itens. Uns exemplos com algumas outras coisas que podem ser úteis. Uma página inicial, um menu de opções e um quizinho bem básico. Ok? Vamos dar uma olhada em cada um desses. Começando aqui com o nosso menu inicial, eu tenho que usar, obviamente, o useState para eu poder trabalhar com minhas variáveis. Aqui eu simplesmente coloco o item dentro do colchetes, coloco o nome dele, o set, o nome dele, e a partir disso eu tenho agora a opção de toda vez que eu usar set login, eu vou estar setando o valor do login e setando o valor da senha. E quando estiver usando login e senha, eu vou recapturar esse valor. No caso aqui, eu estou importando um text input, que é para eu poder clicar e escrever o que eu quiser. Aqui nessas partes iniciais, ó, text input e sem input, permitindo fazer um set login e set senha, ou seja, ele vai pegar o valor que estiver aqui dentro e vai setar aqui esse valor de login e esse valor de senha. Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, Touchable Opacity, ele vai executar a função, ó, onPress, ou seja, na hora de clicar, enquanto aqui era quando o texto mudava eu setava, aqui é quando eu clicar no botão vai aparecer logar usuário. Vai ser chamado o logar usuário, ó, entre chaves. Aqui muitos vai ser usado entre chaves, ó, estilo, funções, entre chaves. Logar usuário, ó, se eu selecionei aqui, ó, logar usuário é aqui, ó. Se o login for igual a admin e a senha for igual a admin, navigation.navigate, ó, navigation. Isso daqui vai permitir eu navegar para um item chamado menu. Aqui, ó, menu. Caso contrário, vai avisar login ou senha incorreto. Ó, login ou senha incorreto. Professor, como é que eu faço para adicionar estilos? Deixar um negocinho roxo, uma telinha maior. Simples. A gente vem, importa o Style Sheet aqui em cima, ó. Tudo isso daí vai ter padrão, que vocês vão ter acesso ao mesmo projeto aqui. Para explorar mais. Vai ter o estilo, ó, styles.input. E aqui embaixo vai ter um const styles, que é esse que está sendo chamado aqui, ó. E cada um dos itens aqui, ó, input, dois pontos, entre chaves. E aqui vai ter as mesmas variáveis padrões do CSS que vocês tanto usaram, ó. Background color, que é a cor do fundo, border radius, arredondamento da borda, padding left, margem interna à esquerda, margem bottom, margem para baixo. E outros elementos, ó. Se eu quisesse que alguma coisa tivesse container, o container aqui vai seguir esse formato. Se eu quero adicionar um outro item, você vem aqui, ó, coloca uma vírgula e new item. E começar a adicionar aqui, ó, novos elementos, ó. O new item, ele vai ter um font size de 16 e uma cor vermelha. Beleza. Vou vir aqui, ele vai ser um text. Em vez de colocar esse alerta aqui, eu vou criar uma nova variável chamada alerta. Com set alerta. Ou seja, aqui eu tenho uma variável, eu vou colocar aqui, ela vai ser chamada aqui.
Deixa eu colocar ela dentro da safe area. Ótimo. Ela começa vazia, mas se o login estiver errado, o set alerta vai ser login ou senha incorreto. Perfeito. Ó, professor, mas o estilo não foi. Tem que adicionar aqui, ó. Style, styles, ponto, new item. E a partir daí eu vou editando todos os itens. Ok, turma? Continuando aí o exemplo. Professor, eu quero adicionar um novo item aqui. Vai ser uma tela aqui só escrito senha, que depois eu vou adicionar para ser um gerador de senha. Beleza. Senha.js. Pega um de exemplo, pode ser o index mesmo. Vou limpar aqui para facilitar a nossa visão. Aqui você vai ter teste. Não precisa de muita coisa além disso. E em vez de ser login screen, eu vou ter que trocar aqui, que a função agora tem que ser relacionada ao nosso arquivo. No caso aqui vai ser sem screen. Com isso feito, eu vou vir aqui no app.js. O app.js agora, ele é o nosso arquivo principal que está sendo usado para navegação. Aqui vai estar o nome de todas as páginas que eu estou usando. A página de login, de exemplo, de menu. E usando esse nome aqui que a gente vai saber com qual página a gente quer ir. Tem que importar ela aqui em cima. Então eu vou vir aqui, ó, import sem screen, o nome do arquivo, senha, e vou adicionar aqui. Copiei uma linha, colei embaixo e troco os dados. Ó. Aqui o nome vai ser senha e o nome da screen, sem screen. Tudo certinho, só vim aqui no menu agora e adicionar a opção de clicar na senha. Aqui no menu é onde eu coloquei todas as opções das páginas que vai. Aqui no caso tem vários botões com um títulozinho e ao pressionar ele navega para uma das páginas que está aqui no app.js. No caso a gente tinha colocado aquela página com o nome senha, só copiar uma das linhas aqui e colocar senha e senha. Quando eu vier aqui colocar os dados corretos, que a gente viu aqui no admin, no index que é admin, o menu vai dar algumas opções para a gente. Essas opções agora vai ter a opção de senha e quando eu clicar vai ter o dado certinho, está funcionando. Vamos entrar agora brevemente nas outras telas, apenas para vocês darem uma olhada e entenderem como funciona. Aqui eu estou utilizando um text input que nem vocês viram antes para o funcionamento da calculadora. Ó. Eu declaro as variáveis aqui em cima com o nome dela e o set, o nome dela, mesma coisa para o resultado. Dou um text input para a pessoa digitar o que ela deseja. Digite o primeiro número, digite o segundo. Estou dizendo que você pode digitar numérico com isso daqui, ó, keyboard numeric. E aqui embaixo tem as opções de botões, ó. E quando pressiona, chama uma função relacionada. No caso, somar, subtrair e multiplicar. Como ele identifica no início como sendo um texto desse text input, eu tenho que usar isso aqui chamado parsefloat em volta do nome da variável. Aqui é número 1, coloco isso aqui dentro da função parsefloat, ele vai transformar do que era um texto para ele, esse 10, e vai transformar em número. O texto 10 vai transformar em número 10, permitindo fazer a contazinha aqui de matemática, e troca o valor da variável resultado a partir do set resultado. Que aqui embaixo eu estou usando para mostrar o resultado. Esse é o funcionamento da calculadora. O do CRUD, ele está funcionando a partir de um arrayzinho, ou seja, um vetor. O vetor, como vocês sabem, funciona como um arquivo que tem várias casas, no caso. E toda vez que eu clico aqui para adicionar um item novo, ele vai lá e adiciona uma nova entrada no array. Ele coloca uma nova entrada com concatenar, que ele adiciona um novo item, pega o antigo, adiciona um novo item no final e atualiza. Simplesmente assim. Quando eu deleto, eu pego os itens que eu já tenho,
identifico qual que é a posição da casa que eu estou deletando. Quero deletar o primeiro item. Então ele vai fazer um for no array, percorrendo ele de acordo com o tamanho do array. E quando o valor do item foi diferente do valor do index, ele manda de volta. Caso contrário, ele não manda. O que isso quer dizer? O vetor, quando identificar que o item não faz parte do array, do vetor, mas é o item que foi deletado, ele vai ignorar ele, não vai adicionar de volta, permitindo com que eu delete. Repetindo aqui mais uma vez, ele vai percorrer todo o tamanho do meu array. Vai chegar aqui, ver, o item da casa 2 é o que ele quer tirar. Então, quando ele chegar aqui, ele não vai entrar aqui dentro para jogar o item de volta. O que vai fazer que quando ele setar aqui de novo, o vetor, ele simplesmente vai setar sem ele de volta. E quando atualizar, ele vai ter sumido. Ok? No caso aqui, ele utiliza flat list, é um elementozinho complexo, vocês podem usar como base, copiar, que basicamente o que ele faz? Esse render items aqui que ele está chamando em volta disso, quer dizer que para cada item no vetor, ele vai gerar isso daqui, um view com o nome do item, no caso, teste 2, teste 4, ou seja, o nome que o item tem atualmente, e o index aqui é a posição dele, ou seja, teste 2, 0, teste 1, teste 4, equivalente ao 2, permitindo que tanto eu tenha o dado aqui do nome do item, que quando eu deletar aqui, eu envie a posição, por isso que eu preciso usar esses dois aqui. É um pouco complexo, pode olhar 2 vezes, perguntar em relação a isso, ok? O exemplo aqui tem várias coisas bobinhas, nada muito complexo em si, como por exemplo, são mais coisas para complementar caso vocês necessitem para alguma aplicação que vocês desejem. Como por exemplo um sliderzinho para você poder selecionar um valor. Lembrando que todos os itens têm que ser importados, sempre tem um import aqui em cima, dá uma olhada aqui em cima onde ele é chamado, ok? Para alterar o texto, no caso aqui eu estou usando uma variável chamada estado texto, que começa como 0, e para cada vez que vai alterando, ele muda o texto que ele busca. Olha aqui, o texto, ele é setado inicialmente como 0, o texto inicial, e toda vez que eu clico para trocar o texto, ele chama a função alternar texto, que está aqui. Se ela estiver na última, ela volta para o 0, caso contrário, ela vai aumentando em 1 e setando de acordo com o vetor. No caso, o que acontece? Começa como 0, então é texto 1. Cliquei uma vez, aqui o que está estado texto vai aumentar em 1, vai estar valendo 1. Aqui, quando chamar o setTexto, vai chamar o segundo item. Cliquei de novo, vai aumentar em 1 de novo, vai ser 2, vai chamar o texto 3. Cliquei de novo, vai chamar o texto 4. Cliquei de novo, vai identificar que é igual a 3, vai setar o estado como 0 e vai chamar o texto na posição 0, que é o texto 1. E repetindo assim, ok? Tem um text punch aqui só de exemplo também, só para dar uma ajudinha. Por último, tem um quizinho, que eu fiz aqui mais de exemplo no caso, para vocês terem como base. Ele é um objeto, que no caso é um vetor que ele tem mais de uma casa possível, no caso pergunta, opções, resposta correta. E toda vez que ele é chamado aqui, o que acontece? Quando alguém responde, ele verifica a resposta que a pessoa mandou, a casa, é 4 que nem a pessoa mandou, é Paris que nem a pessoa mandou a resposta. Se for igual, ele aumenta a pontuação. Caso contrário, não faz nada. E vai continuando aí. Enquanto a pessoa não estiver no final do questionário, o índice da pergunta vai aumentando, ou seja, vai indo dessa pergunta para a próxima, até o momento que o quiz esteja finalizado e mostra a pontuação final da pessoa. Como que ele faz isso? Ele seta aqui o quiz como finalizado.
E aqui embaixo no return, se o quiz estiver finalizado, ele retorna pontuação, que é a quantidade de vezes que ele acertou, ó, definida aqui, dividido pela quantidade de perguntas, ó, perguntas.length, que é o tamanho do vetor. Caso contrário, caso ainda não esteja finalizado, ele vai estar aqui, que ele vai sempre pegar a pergunta e as opções dela, junto com as opções, junto com a variável de responder, na função no caso. Toda vez que ele pressionar vai ser chamado e vai ser verificado se ele fez a resposta correta. O título aqui das perguntas sempre vai ser relacionado aos valores das variáveis, olha só. Por exemplo, as perguntas aqui, ó. Pergunta, índice pergunta atual, ou seja, se é a 0 vai ser essa, se é a 1 vai ser essa. No caso, ele está aumentando aqui, ó, nessa linha 18. 7 índice pergunta atual, pergunta mais 1. Começa com a 0, fez uma pergunta, se ainda não finalizou, aumenta em 1. Depois aumenta em 2, depois aumenta em 3, até acabar. Começou na 0, vai vir aqui, qual que é a pergunta? Quanto é 2 mais 2? Vai aparecer as opções 0, 1 e 2. Ó. Opção 0, 1 e 2. A pessoa vai clicar na resposta. Se tiver certa, a pontuação vai aumentar. Senão, não vai fazer nada. O índice da pergunta atual vai aumentar em 1. Ou seja, dessa daqui vai para a próxima, depois para a próxima, para a próxima, para a próxima. Até acabar. Vai trocar as perguntas, porque se agora é um, agora vai sempre aparecer os dados da pergunta 1, depois da 2, depois da 3, depois da 4. Ó, a pergunta 1 vai ser essa, as opções vão ser essas, que nem está aqui agora já. E quando a pessoa responder de novo, se for a última pergunta, vai setar como finalizado, em vez de retornar esse, vai retornar o que está antes, mostrando agora a pontuação para a pessoa. Esses aqui são só exemplos, gente. Você não precisa seguir isso, é mais como vocês terem base. Ah, quero ver como tal coisa funciona. Dá uma olhada aqui, vai ter um exemplinho. As coisas principais estão presentes aqui. Caso você queira que eu adicione outro arquivo, outra função, só me avisar e eu altero, tá? Não se esqueçam das importações também. Se tem alguma coisa, como por exemplo, um botão, um texto, tem que ter uma importação aqui em cima, com o nome certinho. Muitas vezes vocês vão ter que pesquisar para saber qual que é. E não tem nenhum problema isso, ok? Agradeço a atenção de todos e tenham um ótimo dia.